Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, para nós lermos alguns versículos. Você que está na sua casa também, que participa conosco, abra aí a sua Bíblia, ou ligue aí o seu celular no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, para nós acompanharmos a leitura que eu farei. Logo mais, depois da mensagem, nós teremos aqui no ato contínuo, nós teremos a ceia do Senhor. Então você que está na sua casa também aí, vai preparando os elementos para que você possa participar junto conosco, aqui na igreja. Mateus 26, a partir do verso 36, nós lemos o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então a essas 3 pessoas que estavam com ele: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Eu quero falar um pouquinho sobre a tristeza, porque eu imagino que ela é algo desagradável, mas participante da vida de todo mundo, ou de todas as pessoas. Quem nunca passou por um momento de tristeza? Estou lhe dando aí alguns segundos para você pensar. Quem nunca passou por um momento de tristeza na vida? Quem aqui nunca derramou uma lágrima sequer, ou não teve o semblante caído por algum momento? Eu acredito que todos nós, inclusive estes que nos assistem das suas casas, vocês que estão na galeria, eu acredito que todos nós, em algum momento, já passamos por um período de tristeza. Eu penso que todos nós não só passamos por esse momento de tristeza, mas também nos sentimos angustiados por conta de alguma situação que nos ocorreu. E a tristeza, ela de imediato tira o nosso ânimo, não é? Ela tira aquele nosso ímpeto, aquele nosso desejo de falar, aquele nosso desejo de fazer alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou assim, eu quero deitar. E aí eu deito por um instante, para ver se passa, aí não passa. Aí eu vou e enfrento o que precisa ser enfrentado. E aí depois eu falo: nossa, mas já passou? É assim conosco. Nós passamos por alguns momentos de tristeza, e essa tristeza, geralmente, ela é decorrência de alguma experiência dolorosa, não é? Ela é decorrente de alguma questão frustrante, de algo infeliz
que ocorreu na sua vida ou algo até estressante, como a perda de um membro da família. Isso nos entristece profundamente. O próximo slide diz sobre isso, que quando nós perdemos alguém, nós nos entristecemos. Nós choramos. Mas não só a perda da família, o desemprego também. Alguns se entristecem quando chega para o seu trabalho e se depara com uma realidade. Você não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Isso é totalmente desestimulante. Talvez a sua tristeza foi por uma doença grave. Você foi lá ao médico, foi fazer os exames, foi buscar os resultados, passou no seu médico e o seu médico deu uma notícia desagradável para você. Pronto. Seu semblante cai, sua tristeza fica exposta em seu rosto, e aí você passa algumas horas ou talvez alguns dias com essa tristeza. Um rompimento de uma amizade também pode lhe causar tristeza, não é? Uma pessoa tão íntima sua, tão próxima de tantos anos, e de repente essa pessoa, por alguma razão, deixa de ser o seu amigo, a sua amiga, e você então fica triste por conta disso. Percebe? Eu poderia aqui enumerar várias situações que ocorrem dentro de casa ou fora de casa que promovem a tristeza, a nossa tristeza. Eu quero inicialmente dizer para vocês que tristeza é diferente de depressão. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra, porque a tristeza, ela é um sentimento passageiro. E geralmente, mesmo triste, ela permite que você realize as atividades do dia a dia. Embora não com muito ânimo, mas você acaba realizando. Isso é a tristeza. Mas a depressão já é uma coisa um pouco mais profunda. A depressão é uma situação de adoecimento, diferente da tristeza. A tristeza é algo prolongado. Aliás, a depressão, que é essa situação de adoecimento, é uma tristeza mais prolongada do que a própria tristeza. A depressão, ela não tem um motivo aparente. Certa vez conversava com uma pessoa depressiva, e essa pessoa me perguntava, mas por que eu estou assim? Não tem uma causa específica, você está assim por conta disso. São vários fatores que envolvem o depressivo. E é uma coisa prolongada, e geralmente vem acompanhada de outros sintomas, como a apatia, a angústia, a ansiedade, a bipolaridade. Esse é o depressivo. Agora, a tristeza, ela dura algumas horas, ou até alguns dias. Mas a depressão, sem tratamento, ela pode durar não somente meses, como anos. Então, percebe a diferença? E nós não estamos aqui nessa noite querendo falar sobre a depressão, porque não é o caso. Mas nós queremos falar sobre a tristeza. Como nós podemos mandar a tristeza embora? Apesar da tristeza fazer parte do cotidiano da nossa vida, nós não precisamos conviver com ela. Nós podemos perfeitamente olhar para a tristeza e dizer para ela, olha, eu não quero que você continue comigo. Parece simples, não é? Mas tem uma receitinha, que se nós seguirmos essa receitinha, ela pode dar muito certo para nós em relação à tristeza. Há quem pense que as pessoas não podem ou não ficam tristes, ou muito menos depressiva, principalmente se essa pessoa declara acreditar em Deus. Só que eu quero dizer para vocês que é um ledo engano, porque o próprio Jesus entristeceu-se. O texto que nós acabamos de ler diz que ele estava profundamente triste. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, se o mestre entristeceu-se,
se ele estava angustiado, isso também é possível a cada um de nós. Então, se alguém um dia chegar para você e disser assim, olha, essa tristeza é algum pecado que está na sua vida. Então, você vai ter que dizer para essa pessoa o seguinte, olha, o próprio Jesus entristeceu-se, e a Bíblia diz que ele não teve pecado. Então, como que a gente pode explicar isso? Não é? Então, a tristeza, infelizmente, ela faz parte da nossa vida. Ela vem sem que a gente a convide, porque quem gosta de ficar triste aqui? Ninguém, né? Nós gostamos da alegria. Mas a tristeza nós não gostamos, mas ela é natural. E como aconteceu com Jesus, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que eu quero investir tempo com vocês nessa noite é respondendo ou tentando responder a pergunta como lidar com a tristeza. Como que nós podemos lidar com a tristeza? Olhando para esse texto, quais os caminhos que nós devemos percorrer para sair dela? Eu quero usar aqui uma linha de raciocínio de John Piper, é um pastor americano que, nas suas devocionais, também comentou sobre esse aspecto, também usou desse texto. Eu quero trazer aqui algumas das suas ideias para que possam fazer parte, então, desse nosso ensino. E quero destacar aqui para vocês, de acordo com esse texto, pelo menos 4 caminhos, 4 passos ou 4 lições que você pode aplicar na sua vida. Se você quiser anotar, você pode anotar, porque apesar de serem muito simples e muito óbvias, é uma resistência. Nós nem sempre aplicamos essas coisas. Ao contrário, ficamos amargurando a tristeza no nosso coração. E a primeira lição, então, que eu quero compartilhar com vocês é: peçam ajuda. Essa é a primeira lição. Quando você estiver triste, peça ajuda, porque foi isso que Jesus fez aí no texto, diante de uma circunstância que o deixou triste. Para aqueles que não sabem, Jesus estava se aproximando da crucificação. Ele iria morrer, e uma morte horrível, uma morte dolorosa, uma morte de cruz. E ele então, como fez várias vezes, ele se retira para orar. Mas ele não vai sozinho. Ele leva consigo mais 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Dessa vez eles não estão num barquinho, Pedro, Tiago e João. Mas eles estão com Jesus, porque Jesus os chama. E por que Jesus chama essas pessoas para estarem com ele? Porque Jesus está compartilhando, Jesus está comentando com estas pessoas e pedindo a eles que estejam orando juntamente com ele diante dessa situação que ele está vivendo. Amados, Jesus pediu que aqueles homens ficassem ali e que eles ficassem atentos. Porque se você olhar no dicionário essa palavra vigiar, ela diz exatamente isso. Fique atento. E o que Jesus está pedindo para os seus discípulos? Estejam atentos a esse momento que eu estou vivendo. Quando você pede ajuda, na realidade, você está dizendo às pessoas o seguinte: fiquem atentos ao que eu estou passando. Fiquem atentos ao meu sofrimento. Acompanhem comigo a minha dor. Por isso, não se acanhem em pedir que pessoas lhe auxiliem. Veja esse texto lá de Eclesiastes capítulo 4. Leiam para mim, por favor. Olha que texto maravilhoso. Que na sabedoria de Salomão, ele diz que a companhia facilita alguma questão adversa que aconteça na nossa vida. Portanto, quando você pede ajuda, na realidade você está dizendo para o outro: me ajuda a levantar, eu estou desanimado, você pode me ajudar?
olha, eu estou com um problema de relacionamento na minha casa, você pode me aconselhar? Olha, eu estou com um problema, uma crise financeira, você pode me orientar? Como eu faço? Porque quando nós estamos tristes, nós estamos apavorados, nós estamos angustiados. E geralmente a angústia, ela nos tira um raciocínio lógico. E às vezes nós não enxergamos as coisas com clareza. E alguém de fora pode nos ajudar. É isso que o psicólogo faz. Quando ele está atendendo alguém, ele vai ouvindo o que aquela pessoa tem a dizer e ele vai ajudando aquela pessoa a enxergar a realidade da sua própria vida. Não é tarefa do psicólogo dar uma cartilha, olha, faça isso. Mas o psicólogo ele vai ajudar a pessoa a enxergar-se e com isso então poder fazer diferente aquilo que ela está fazendo ou que ele está fazendo. Então é muito importante que você peça ajuda. Eu me lembro de um irmão dessa igreja, o irmão Sebastião, ele já é falecido, mas quando do falecimento da sua primeira esposa, diante daquela dor do velório que ele estava passando, ele me disse o seguinte: Gilson, uma coisa que foi muito confortante para mim, foi um abraço que eu recebi de uma pessoa. Uma pessoa veio, não me disse nada, apenas me abraçou. Queridos, como a ajuda ela é relevante para as nossas vidas. Como é bom quando nós conseguimos pedir ajuda. E por que eu insisto nisso? Porque muitas vezes nós nos isolamos nos nossos problemas. Nós nos isolamos na nossa própria dificuldade, principalmente nós homens. Nós temos uma característica que eu não sei o que acontece com a gente, né? Que a gente se tranca em nós mesmos. Nós temos uma caixinha do nada, como nós aprendemos uma ocasião aí, né? Que nós temos uma caixinha do nada dentro de nós, e nós vamos para dentro dessa caixinha e nos desligamos. Porque nós entramos dentro dessa caixa do nada. Mas como é importante quando nós conseguimos dizer para as pessoas, olha, me ajude. Jesus fez isso. Ele chama os seus discípulos, 3 deles, e diz, fiquem atentos, prestem atenção e orem comigo diante dessa situação que eu estou vivendo. Ah, meus queridos. E se você não tiver nada para dizer, você que vai ajudar aquele que pediu ajuda, dê apenas um abraço. Dê apenas um abraço. Como o irmão Sebastião recebeu o abraço e para ele foi muito confortante. Dê apenas um abraço. Não precisa ser pastor, não precisa ser entendido na área da psicologia, não precisa ter dom disso ou daquilo, apenas dê um abraço. E fique com a pessoa ali. Isso já será de grande auxílio. Mas peça ajuda, não resista. E qual é a segunda lição que nós vemos aqui nesse texto? É de que Jesus, além de pedir ajuda, ele também pede oração. Verso 41, vigiem e orem. Ele disse para os 3 pessoas que estavam com ele, não está aí no verso 41? Vigiem e orem. Preste atenção naquilo que está acontecendo comigo e orem junto comigo. Quando você está pedindo ajuda, uma das grandes armas que temos é a oração. E nós então podemos orar juntamente com você. Creia no poder da oração. Nós tivemos aqui recentemente um testemunho da Cleusa, né, sobre um problema que ela vivenciou. E ela pôde então agradecer a Deus pelas orações das pessoas. Nós precisamos aprender a pedir oração. Não há problema algum em pedir que alguém ore por uma situação que você está vivenciando. Vigiar e orar. E orar aqui é de acordo com a atenção que você colocou numa determinada situação.
Ou seja, você vai orar em função daquilo que você observou, ou daquilo que a pessoa lhe pediu como ajuda. Há pessoas resistentes demais quanto a compartilhar e pedir oração por suas questões pessoais. Mas aprenda com o Mestre. Jesus aqui tomou essa atitude simples e nos desafia a fazer isso também, para que possamos então despachar a tristeza. Nós não precisamos alimentar a tristeza. E geralmente, quando nós entramos aqui para dentro, nós internalizamos e vivenciamos aquilo, e começamos a pensar naquilo, e vamos remoendo aquilo, e vamos nos entristecendo, e isso vai nos trazendo cada vez mais complicações. Então vamos soltar, vamos falar, vamos pedir ajuda, vamos pedir para as pessoas orarem. Olha o que diz Tiago 5,16. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você pode ler para mim? Precisa de explicação nesse texto? Orai uns pelos outros. O justo tem poder nas orações que ele faz. Então peça para as pessoas. Peça para as pessoas para orarem por você. Você pode ter as suas resistências, mas Jesus lhe ensina a pedir que os outros orem por você. Mesmo sabendo que nem sempre as pessoas estarão na mesma intensidade que você, peça oração. Vocês viram o que aconteceu aqui no texto? Jesus disse para eles, olha, vigiem e orem. Aí Jesus foi um pouco mais adiante, e quando ele voltou, o que aconteceu? Eles estavam dormindo. E por que eles estavam dormindo? Porque eles não estavam vivendo na mesma intensidade que Jesus estava vivendo aquilo que estava passando com Jesus. E muitas vezes pode acontecer isso com você. As pessoas não estarão vivendo na mesma dimensão que você. Logo, essas pessoas provavelmente podem não dar tanto valor ou tanta importância àquilo que você está passando. Mas que isso não seja um desânimo para você. Não vou pedir para orar, não. Porque, afinal de contas, essa pessoa não está com o mesmo problema que eu, então ela nem vai orar. Ou vocês acham que todos os pedidos que vocês colocam lá no WhatsApp, todo mundo está orando? Nem todo mundo está orando. E aqui não é um juízo de valor, mas é uma realidade do que acontece. Por quê? Porque nem todo mundo está passando pelos mesmos problemas que você está passando. Mas que isso não seja algo que venha desestimulá-lo, ao contrário, que você possa se utilizar desse mecanismo da oração e pedir às pessoas, vigiem e orem comigo. Apesar da possibilidade de que pessoas podem não estar na mesma sintonia com você, um ou outro estará. Então não se constranja. Peça oração. Graças a Deus, porque essa igreja, ela tem um grupo de WhatsApp aqui, de oração. E cada pessoa aqui presente, cada um de vocês que nos assistem, podem fazer parte desse grupo. É só falar com o administrador do grupo e dizer, eu quero fazer parte desse grupo de oração. E lá coloque mesmo lá o que está te afligindo. Não tenha vergonha de falar o que está passando com você. Peça oração. E lá eu vejo as pessoas colocando, ore por isso, ore por aquilo, ore por uma amiga minha do trabalho. Coloquem lá. Nós temos aqui, graças a Deus, um ministério de oração, todas as terças-feiras, pela manhã. Ora, participe desse grupo, homens, mulheres, jovens, adolescentes, quem quiser, é aberto. Qualquer pessoa pode participar desse grupo de oração. Venha orar, venha pedir. Venha ouvir o que o outro tem a dizer e ore você também. A oração do justo pode muito em seus efeitos.
E não fique amargurando a sua tristeza, não fique alimentando a sua tristeza, porque é exatamente isso que a sua tristeza quer, que você a alimente. Então não se constranja, peça oração, peça ajuda. Isso não é demonstração de fraqueza, ao contrário, é demonstração de auxílio, de força. Alguém está se somando comigo. Você não precisa necessariamente contar para todo mundo, mas você pode chamar talvez 3 pessoas, como Jesus fez, e contar o que está lhe passando, pedir ajuda, pedir oração para essas pessoas. Adquiram esse hábito, uma vez que a tristeza ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Não tem como nós fugirmos disso. Vez por outra a tristeza está batendo lá na nossa porta. Então, se isso já é uma realidade, Jesus está nos dizendo aqui o que nós podemos fazer. Pelo menos Ele fez isso. E Ele deu sequência a tudo aquilo que precisava dar. Então, peça ajuda, peça oração. Mas uma terceira questão, uma terceira lição que eu quero compartilhar aqui com você é dizer para as pessoas aquilo que se passa. Algumas pessoas dizem assim: ore por mim. Tá, mas orar por quê? Ou orar para quê? Ore por mim. Um monte de coisa. Compartilha, gente. Compartilha com as pessoas aquilo que está passando. Jesus disse para os seus discípulos, diante da sua tristeza: a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Olha a intensidade, meus discípulos, olha a intensidade da minha tristeza. Eu quero que vocês saibam o que está acontecendo comigo. Então compartilhe, fale com as pessoas que aquilo que está passando com você. Fala, porque a fala alivia as angústias. Depois de muitos atendimentos e pesquisas, o psicanalista Freud, talvez você já deva ter ouvido falar desse nome, mas uma pessoa muito famosa no meio científico e médico, ele concluiu que muitos sintomas podem ser aliviados pelo que foi chamado de cura pela fala. Inclusive existe um livro com esse título, A Cura pela Fala. Você não precisa de muito, de pensar muito, de articular muito, basta você dizer aquilo que está passando com você. Isso já é terapêutico. Você pode até não receber nenhuma orientação de quem te ouve. Você pode até não ter uma solução naquele momento da pessoa com quem você procurou. Mas só o fato de você falar, isso já é libertador para você, já é terapêutico. Então, amados, aprendam a falar. Aprendam a colocar para fora aquilo que está no seu íntimo, no seu interior. O Freud, diante de todos os atendimentos que ele fez, das pesquisas, das suas observações, ele entendeu que deixando as pessoas divagar sobre as suas ideias, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sonhos, essas pessoas iam criando novas formas de conviver com aquela situação, iam aprendendo a conviver com o seu passado, sem medo, para lidar com o seu futuro de uma forma positiva. Só que, antes do Freud dizer isso, Jesus já fazia isso. Antes do Freud passar pelas pesquisas e por atendimentos, Jesus já dizia isso, que falar é terapêutico. O próprio Jesus fez isso. Ele falou daquilo que estava passando no seu coração. Quando nós olhamos para os salmistas, vários salmistas falam daquilo que estava no seu coração, da tristeza que estava no coração.
porque isso é terapêutico, isso é libertador. Se você não quer ter um AVC, se você não quiser ter uma parada cardíaca, ou coisa do gênero, se você não quiser ficar esquizofrênico, que não tem cura, fale, traga para fora o que traz angústia ao seu coração. Recentemente, eu ouvi o testemunho de uma mãe com o seu filho que ficava trancado dentro do quarto, um filho adolescente, ficava trancado dentro do quarto, o tempo todo. Não saía para o mundo, não saía para a realidade, não conversava com ninguém. E ela então, recebendo uma proposta de terapia, de atendimento, ela levou o seu filho lá. E no terceiro ou quarto atendimento, essa pessoa, ou seja, esse adolescente, conseguiu falar o que estava aprisionando a sua vida. No dia seguinte, ele já saiu do quarto. Ele começou a procurar emprego. Ele voltou a comer, voltou a se socializar. A mãe até disse: filho, mas por que você não me contou isso antes? E ele disse: mãe, eu não conseguia. Eu não conseguia. E muitas vezes é isso, né? A gente não consegue soltar, porque é muito sofrimento para nós, ter que falar daquilo que nos machucou em algum momento da vida. Mas isso é libertador. Quando você consegue trazer isso para fora, isso é libertador. Jesus já nos ensina isso, através da sua própria experiência. Ele compartilha com os seus discípulos aquilo que estava angustiando o seu coração. Então não tenha receio você de querer compartilhar. Eu, quando estou atendendo as pessoas, eu digo, uma das primeiras coisas que eu digo: eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor em relação ao que você há de me falar. Fale mesmo. Fale o que você quiser. E algumas pessoas até falam coisas que você, assim, né, pensa, né? Poxa, que bom, essa pessoa teve essa liberdade de falar isso, ou de falar dessa forma. Mas isso é libertador, queridos. Jesus já nos ensina isso através da sua própria vida. Tem gente que não fala, mas em contrapartida, há muitos bons ouvidos para lhe escutar. Se você tem dificuldade de falar, tem muitos bons ouvidos que querem lhe escutar. E não com curiosidade, mas querem lhe escutar para poder te ajudar. Porque são pessoas de Deus. São pessoas que querem estender a mão a você para que você tenha uma vida melhor. Eu vou lhe prescrever agora uma receita. Se você quiser, anote aí uma receita que eu vou te dar. Ela é curtinha. Procure um pequeno grupo urgentemente. Procure um pequeno grupo urgentemente. É a receitinha que eu te dou. Não é? E por quê? Porque no pequeno grupo você pode falar. No pequeno grupo você pode expor: olha, eu estou passando por isso. Olha, aconteceu isso na minha vida essa semana. E fala. Isso é libertador. Se você for na terapia, você vai ter que pagar. E no pequeno grupo é de graça. Olha só que vantagem você tem. Fala. Porque Jesus fez isso e Ele diz que isso funciona. Mas se você quer de fato mandar a sua tristeza embora, anote aí a quarta lição. Mas antes, primeiro, qual é as três? Vamos lá, vamos ver se você se lembra. Peça ajuda. Peça que orem, né? Eu peço oração. E compartilhe, fale, né? Fale o que está acontecendo. Tá certo? E a quarta? Jesus derramou o seu coração a Deus Pai. Não somente fale às pessoas, mas fale também para Deus. E se eu falar só com Deus, vale? Olha, eu diria para você, fale com Deus, mas fale também com as pessoas. Porque eu creio que Deus levantou pessoas sábias, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Então Deus levantou pessoas sábias para estender a mão para você. Seres humanos como você, pecadores como você. Então fale,
mas não deixe também de falar com Deus Pai, porque foi isso que Jesus fez. Nós, sobretudo, temos que falar com Deus e temos que aprender a nos submeter à vontade dEle. Então fale com Ele e acredite que Ele está com você. Acredite de que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. É difícil de entender isso diante das adversidades da vida, mas Deus está no controle da sua vida. Jamais esqueça disso. Então fale com Ele. Coloque diante dEle tudo aquilo que vai no seu coração. Porque Jesus fez isso. Observe a oração de Jesus no verso 39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha só, a angústia de Jesus chega a um ponto de agonia, onde ele diz a Deus, afasta de mim este cálice. Alguns estudiosos que, olhando para esse texto, não entendem que Jesus está aqui querendo sair da cruz, que ele está querendo não enfrentar a cruz, porque ele veio com esta missão, ele veio com a missão de morrer na cruz. Ele já sabia que seria isto. Então, alguns estudiosos entendem que o que Jesus está querendo traduzir aqui é dizer ao Pai que se houvesse alguma outra possibilidade de salvar as pessoas, um outro caminho que pudesse salvar as pessoas, mas que as pessoas não deixassem de ser salvas ou de serem salvas, que assim fosse. E qual foi a resposta de Deus aqui? Silêncio. O silêncio. Deus não falou nada. Logo, é a cruz. É a cruz. Jesus disse no primeiro momento, aí no verso 39, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Verso 39. Mas veja o verso 42. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Percebe? Então nós temos que falar com o Pai, mas já conscientes de que nós precisamos nos submeter à vontade dEle, à vontade do Pai. O Pai sempre sabe o que é melhor para nós. Então se submeta à vontade dEle. Encaminhe os seus pedidos, faça o pedido que você quiser fazer a Ele, mas entenda que a palavra dEle é soberana e é boa, agradável e perfeita. É boa, agradável e perfeita. E nada melhor do que estar nos caminhos de Deus. Nada melhor do que submeter à vontade dEle. E nada melhor do que aprender com Jesus que vale a pena estar na vontade de Deus. Porque apesar do sofrimento que Jesus passou na cruz, apesar da agonia que Ele passou na cruz, mas o desfecho, o final de tudo isso foi glorioso. Porque Jesus ressuscitou, Jesus foi glorificado, e Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Que coisa maravilhosa, né? Jesus foi mais do que vencedor. Ele ultrapassou todas as barreiras, derrotou o inimigo, nos deu a salvação a todos aqueles que creem nele, mas Ele não deixou de sofrer, Ele não deixou de passar pela cruz. Eu gosto da expressão de Lucas, lá no capítulo 22, porque ele diz que Jesus, em grande agonia, ele orava mais intensamente diante dessas circunstâncias. E aconteceu que o suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Dada a agonia que Jesus estava passando naquele momento. Mas o próprio Jesus, conversando com o Pai, disse, olha, se não for possível que esse cálice passe de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita.
Quantas pessoas que dizem, eu não quero, eu não aceito, eu determino, eu faço, eu aconteço, e querem dar ordens em Deus, mas esquecem que Deus conhece muito mais do que nós. Deus sabe muito mais do que nós. Então, nada melhor do que nos aquietarmos e estarmos diante dele. Você lembra que eu disse para vocês que, às vezes, quando eu estou assim, nessa fase de tristeza, eu vou deitar, eu deito um pouquinho, aí eu levanto. Quando eu levanto, o problema está ali, eu tenho que enfrentar. Aí eu vou em frente, daqui a pouco eu olho, e já passou o problema. Porque Deus está conosco, Ele é assim. Ele nos faz ultrapassar as barreiras, né? Ele nos faz enfrentar os gigantes. Ele está conosco todos os dias. Por isso, meu querido, eu posso dizer para você que, seguindo essa receita que o texto nos diz, ou seja, seguindo o modelo, o exemplo de Jesus, a sua tristeza vai passar. A sua tristeza vai passar. Mas siga corretamente essas orientações que o Mestre te dá. Mas enquanto ela não passar, esteja certa que o Senhor está com você. Que tal você começar a partir de hoje, então, a compartilhar mais com as pessoas? Falar um pouco mais de você. Contar um pouco mais daquilo que está lhe afligindo. Porque vocês acreditam que Jesus, Ele nos permitiu estar nessa terra para que a gente vivesse eternamente cabisbaixo, entristecido, frustrado, desgostoso? Será que Deus quer isso para nós? Ele não disse que nós iríamos viver uma vida abundante? Então, mas a gente precisa seguir algumas orientações que Ele nos deixa. Nós precisamos seguir algumas orientações que Ele nos deixa. Então, não resista. Não tenha medo. Pode doer um pouquinho no começo, mas depois passa. Você pode, eu não quero falar sobre isso agora. Puxa vida, isso, vou ter que relembrar tudo isso. Mas depois passa. E você vai melhorando, e você vai melhorando. E você vai tendo a sua dignidade de volta, e você vai tendo a sua alegria de volta. E você vai podendo abençoar outras pessoas. Por isso, sigamos essas orientações que Jesus nos deixa e que possamos aprender com Ele.